Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre testes de hipótese. Nas aulas passadas, nós aprendemos o procedimento geral para se testar uma hipótese como essa que estamos vendo. μ igual a uma constante versus μ diferente de uma constante. Ou seja, estávamos estudando aqui somente uma população e o teste de hipótese avalia se a média populacional é igual a um valor versus a média diferente de um valor. Entretanto, agora o nosso objetivo vai ser outro. Nós queremos comparar duas populações, por exemplo, em termos da média. Então, a hipótese nula aqui será μ1, ou seja, média da população 1 igual a μ2, média da população 2, versus μ1 diferente de μ2. Por exemplo, uma transportadora de mercadorias tem duas possibilidades de trajeto para realizar as suas entregas. O gerente de logística desconfia não haver diferença significativa no tempo médio entre estes trajetos. Ou seja, ele desconfia que o primeiro caminho tem o mesmo tempo do segundo caminho. E o teste será esse: μ1 igual a μ2, em que μ1 é o tempo médio no trajeto 1 e μ2 é o tempo médio no trajeto 2, versus a hipótese alternativa, que seria μ1 diferente de μ2. Então, veja, estamos comparando essas duas populações. A população 1 refere-se ao primeiro trajeto e a população 2 refere-se ao segundo trajeto. Um outro exemplo: deseja-se testar uma metodologia de ensino e, para isso, aplicou-se essa abordagem em uma turma, que chamamos de turma A, e a outra turma, que chamamos de turma B, recebeu o método tradicional. Então, o objetivo aqui é verificar se o rendimento médio dos alunos na turma A foi melhor do que na turma B. Então, o teste seria esse: μA igual a μB versus μA maior do que μB, porque o objetivo é avaliar se o rendimento aumentou na turma A. E, novamente, estamos comparando duas populações. Nesse caso, uma população é a da turma A e a outra população é a da turma B. Então, é isso que aprenderemos daqui para frente: testar hipóteses para mais de uma população. E começaremos com um teste de hipótese para duas populações, considerando o sigma conhecido, que seria esse caso aqui. Mas lembrando o que vimos nas aulas passadas, em testes de hipótese, sempre comparamos o parâmetro populacional igual a uma constante. Agora é o parâmetro populacional igual a um outro parâmetro populacional. E para resolver esse problema, o que fazemos é isso: isolamos os parâmetros de um lado da igualdade e do outro vai ter a constante. Então, o primeiro passo para se testar uma hipótese para mais de uma população é isolar os parâmetros de um lado da igualdade para que do outro lado tenhamos uma constante, assim como fizemos em todos os testes que vimos nas aulas anteriores. Então, ficaria H0 μ1 menos μ2 igual a zero versus μ1 menos μ2 diferente de zero. E agora, a dificuldade é encontrar a distribuição amostral que será útil para a gente para testar essas hipóteses. E nesse caso, é a distribuição amostral da diferença das médias, x/1 menos x/2. E por que estamos buscando essa distribuição amostral? Pelos mesmos motivos que buscamos a distribuição amostral de x barra quando testamos a hipótese μ igual a um μ0 versus μ diferente de μ0 nas aulas passadas, quando tínhamos uma população. Ou ainda, quando testamos uma proporção. Buscamos a distribuição amostral da proporção, que seria aproximadamente normal, ou quando o nosso teste relacionava a variância populacional. E aí, consideramos uma distribuição amostral
que fosse útil para esse tipo de teste. Então, no próximo slide, o que aprenderemos é a distribuição amostral da diferença das médias, porque essa distribuição vai ser útil para testarmos a hipótese de cima, que é μ1 menos μ2 igual a zero, versus essa diferença diferente de zero. Então, considerando duas populações, x1 e x2, com respectivas médias μ1 e μ2 e desvios padrão conhecido σ1 e σ2, temos essas distribuições. E qual seria, então, a distribuição dessa diferença? Já sabemos que soma de normais também é normal. Mas qual é a esperança e a variância dessa nova distribuição? Vamos calcular. Esperança de x/1 menos x/2, separamos inicialmente essas duas quantidades e pelas propriedades da esperança, o menos 1 sai da esperança e fica a esperança de x/1, que já sabemos que vale μ1, menos esperança de x/2, que já sabemos que é μ2. Ou seja, a esperança dessa diferença é μ1 menos μ2. E a variância? Da mesma forma, vamos aplicar as propriedades da variância, que vai ser essa quantidade aqui. Veja que o menos 1 saiu ao quadrado e ficou mais 1. E o resultado deu σ1 ao quadrado dividido por n1 mais σ2 ao quadrado dividido por n2. Pronto. Já chegamos na distribuição amostral que será útil para a gente para testar as nossas hipóteses de interesse, que seria essa daqui. x/1 menos x/2 tem uma distribuição normal com essa média e com essa variância. Lembrando que estamos no caso de variância conhecida. Ou, padronizando essa distribuição, utilizaremos essa quantidade aqui. Então, o que eu fiz aqui foi subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. E essa vai ser a minha estatística de teste utilizada no teste de hipótese. Então, vamos guardar essa informação. E lembrando das aulas passadas, quais seriam os passos para se testar uma hipótese? Ora, Eduardo, primeiro de tudo, devemos definir as hipóteses, que nesse caso seria μ1 menos μ2 igual a zero, versus μ1 menos μ2 diferente de zero. Considerando a hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que seria um teste bilateral. Dado que o nível de significância é alfa, por exemplo, 5%, dividiríamos esse valor para as duas caudas que representam as regiões críticas, e o que falta é obter esses valores que separa a região azul da cinza, da mesma forma que fizemos nas aulas anteriores. Então, determinar a região crítica nesse caso vai ser baseado na distribuição normal padrão, porque essa é a distribuição da minha estatística de teste. Ou seja, do 1 ao 4, nós criamos o teste de hipótese e a única diferença que notamos aqui foi com relação às hipóteses, que são um pouquinho diferentes das que vimos anteriormente. A partir de agora, conseguimos coletar os dados, lembrando que essas informações vieram de duas populações diferentes. E para isso, calculamos a estatística de teste. O que seria isso, Eduardo? É exatamente aquela distribuição que nós encontramos, substituindo x/1 e x/2 pelas médias amostrais da população 1 e da população 2. Então, seria este z observado. Então, veja, temos a diferença de duas médias amostrais menos μ1 menos μ2. Esse μ1 menos μ2, quando consideramos a hipótese nula, vale quanto? Vale zero. Por isso que, algumas vezes, vemos a estatística de teste dado dessa forma aqui. Porque a estatística de teste é um z observado sob a hipótese nula, ou seja, considerando que a hipótese nula é verdadeira.
E nesse caso, significa que o μ1 é igual ao μ2 ou o μ1 menos μ2 é igual a zero. Então, o que muda aqui, considerando duas populações, é o primeiro item, que as hipóteses são diferentes, e o quinto item, que é a distribuição amostral por ser diferente, a estatística de teste também vai mudar. Mas o procedimento é sempre o mesmo. Vamos ver um exemplo. Uma transportadora tem duas possibilidades de trajeto e desconfia não haver diferença entre o tempo médio nestes dois trajetos. Sabe-se que o desvio padrão no trajeto 1 é igual a 8 minutos e o desvio padrão no trajeto 2 é de 6 minutos. Ou seja, as variâncias são conhecidas em ambas as populações. E para avaliar se há diferença entre esses trajetos, consideramos uma amostra de tamanho 45, cujo x-barra foi de 57 minutos. E na população 2, analisamos 30 entregas, ou seja, um N igual a 30, e o x-barra foi de 54 minutos. A partir desses dois resultados, será que existe diferença significativa entre o tempo médio nos dois trajetos, com um nível de significância de 1%? Vamos analisar. Primeiro de tudo, definir as hipóteses, que nesse caso seria μ1 igual a μ2, ou seja, o tempo médio é igual em ambos os trajetos, versus μ1 diferente de μ2. Mas esse tipo de hipótese, veja que é um parâmetro igual a um outro parâmetro. O que fazemos para resolver esse problema? Passamos um deles para um lado, para que tenhamos todos os parâmetros de um lado da igualdade e do outro seja uma constante. Então, a hipótese nula seria μ1 menos μ2 igual a zero, e a hipótese alternativa seria μ1 menos μ2 diferente de zero. A partir da hipótese alternativa, vemos que o teste é bilateral, então seriam essas duas regiões em azul da figura. E sabendo que a distribuição da estatística de teste é uma normal padrão, olhamos na tabela e encontramos que a região crítica são os seguintes pontos: menos 2,57 e 2,57. Então, o ponto que separa a região azul da cinza são esses dois que estamos vendo. Já temos todo o teste construído. Vamos pegar os dados e concluir sobre as hipóteses. A estatística de teste, já vimos que é essa diferença de x/1 menos x/2, que sob a hipótese nula fica dessa forma. 57 é a média amostral do trajeto 1, 54 é a média amostral do trajeto 2. Sob H0, μ1 menos μ2 é zero, por isso que tem um menos zero no numerador, e no denominador são os desvios padrão amostral de x/1 e x/2. E o resultado do Z observado deu 1,31, ou seja, caiu na região cinza. E qual é a minha conclusão? Não rejeitamos H0 a um nível de significância de 1%. Ou seja, não existe diferença significativa entre os dois trajetos. Vamos calcular agora o p-valor. O p-valor, nesse caso, considerando que o Z observado é positivo, seria 2 vezes a probabilidade de observarmos uma quantidade maior do que nós observamos, dado H0. Seria, então, essa área que estamos vendo da figura. E o resultado dá 19%. Veja que esse p-valor é muito maior do que o meu nível de significância, então eu não rejeito H0 da mesma forma, e a interpretação é a seguinte: dado que os dois trajetos são iguais, ou seja, μ1 igual a μ2, qual a probabilidade de eu observar algo igual ou maior do que eu observei? Nesse caso, é de 19%. É muito alta, então é bastante provável que a hipótese nula seja de fato verdadeira.
Ou, em outras palavras, não temos evidências para rejeitar a hipótese nula. Então, terminamos aqui essa primeira aula em que aprendemos o teste de hipótese para a média com duas populações, sendo que ambas têm variância conhecida.